Bom dia, meus irmãos. Convido vocês a se colocar de pé. Vamos elevar a Deus os nossos pensamentos e clamar a Ele, que venha o reino dele, seja feita a vontade dele, assim como é na terra, que seja no céu. E vamos clamar pela presença do nosso Deus, que Ele, tudo que formos fazer, seja debaixo da direção do nome dele, da vontade dele. Senhor, nós estamos aqui esta manhã e para nós é motivo de alegria, Pai, estarmos na Tua casa em comunhão com os nossos irmãos e que o Senhor, Pai, venha falar aos nossos corações nessa manhã de maneira poderosa e que nós possamos, Pai, experimentar, Pai, da Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável para nós, Pai. Que nós possamos, Pai, renunciar ao nosso eu, matar a nossa carne, para vivermos, Pai, o Teu propósito nas nossas vidas. Termos vidas segundo o Teu coração. No nome de Jesus, Pai, clamamos. Vem neste lugar, Pai. No nome de Jesus. Amém. Esteja sustentando cada um de vocês, cada um de nós, todo o seu povo, aqui presente e onde quer que esteja. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 28 ao 30. Qual é o propósito de Deus para a igreja? Como devemos viver depois da nossa conversão a Jesus? Então vamos ouvir o que Deus nos fala em sua palavra.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Bendita seja a palavra do nosso Deus. Nós vamos orar. Agora vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. E vamos agradecer a vida sobre a vida dos nossos irmãos que estão aniversariando hoje e durante a semana. Então hoje os parabéns vai para o nosso irmão Jeff, e no dia 1º a Ana Clara Ramos Mendes, no dia 2 o nosso irmão José Isaguirre Morales, e no dia 3 a Liz Araújo Silva, dia 4 a irmã Maria José Costa Dutra, e no dia 4, aniversário de bodas dos nossos irmãos Eduardo e Sueli. Que Deus nos abençoe e que vocês possam continuar aprendendo de Deus, tendo um coração sábio para viver para Jesus e para a glória dele. Então nós vamos orar. Santo Deus, nosso Pai eterno, obrigado por esse momento de comunhão que o Senhor nos permite ter contigo. Obrigado pela vida eterna que o Senhor nos tem dado em Jesus Cristo. Obrigado pelo teu amor. Nós te louvamos, nós te adoramos e dedicamos a nossa vida ao Senhor. Tu és o nosso Deus, o eterno, o amado das nossas almas. Por Jesus Cristo, nosso Pai eterno, receba o nosso culto com nossa gratidão e a dedicação da nossa vida a Ti. Também te agradecemos pela vida desses irmãos que completam mais um ano de vida nesta semana. E também pelos irmãos que estão completando mais um ano de vida conjugal. Obrigado, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conserve na fé em Cristo e na Tua presença. E supra na vida deles todas as suas necessidades, para que sejam parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus, para a Tua glória. Pai, continua nos conduzindo pelo Teu Santo Espírito. Dedicamos a Ti este culto, no nome de Jesus. Amém. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor. Dou sempre glória a Ele.
venho em meu coração, plena paz e alegria, cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais entoam os salvos por Jesus. Livre, perdoado, por Cristo em seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor, cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria, cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém? Que possamos ter sempre nos nossos lábios, né, louvores de gratidão ao nosso Deus. Meus irmãos, no último final de semana, como os irmãos já sabem, nós tivemos ali o nosso acampamento de carnaval. Nós ensinamos ali uma canção, né, para os jovens que queremos compartilhar com os irmãos nessa manhã, né, para que a gente possa realmente adorar o nosso Deus por meio dela. E essa canção eu gostaria, né, de ensinar o refrão dela os irmãos para a gente cantar bem bonito ela. Não é uma canção nova, mas aqui na igreja, né, é a primeira vez que nós vamos estar cantando ela. Coloca pra gente lá no refrão, Lucas. O refrão dela vai dizer assim: os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confio. Já tá bonito, hein? Mais uma vez? Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei, confio em ti e sempre confiarei. Amém.
sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Aleluia, glórias ao nome do nosso Deus. E nós devemos permanecer firmados na rocha, porque não sei se os irmãos conseguem perceber, mas nós estamos em obras. Mas não estou falando de reboco não, tá, gente? Estou falando de calhas que estão aí sendo arrumadas, mas estou falando daquilo que Deus está fazendo em nós e aquilo que Ele está construindo no nosso meio, que nós possamos ser sensíveis ao agir do nosso Deus, ao mover do Espírito Santo, e que possamos realmente construir as nossas vidas no altar do nosso Deus, segundo o poder dele que nos aperfeiçoa. E aquele, que começou essa boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando a Deus e declarando que nós queremos construir a nossa vida nesse Deus que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. É esse Deus que é santo, que é incomparável. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo és incomparável.
quem faz mudar o mundo. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar, Pai, que o Senhor é um Deus bom, Pai, que as suas misericórdias, Pai, têm durado de geração em geração. Vem sobre a tua igreja, Pai, que nós possamos, Pai, viver a tua boa, Pai, perfeita vontade em nós. Que as nossas vidas sejam transformadas por esse amor que acabamos de cantar, que é capaz de transformar o mundo. Mas que precisamos entender que é um amor que quer transformar a minha vida. É um amor que quer transformar a vida de cada um aqui, Pai, nessa manhã. Abre os nossos olhos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre cada vida aqui nessa manhã. Porque só o Senhor é capaz de convencer-nos do pecado e do juízo. Que as nossas vidas sejam guiadas segundo a tua direção, o teu querer para nós. Que nesse ano, Pai, entendamos que é necessário renunciar ao nosso erro, matarmos a nossa carne, abandonar tudo aquilo que não vai construir, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Que os nossos olhos não estejam somente nessa vida terrena, mas que nós possamos ajuntar tesouros, Pai, para a eternidade. Que venha o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas imperfeições, pela nossa limitação, mas que apesar de nós, Pai, o teu querer venha se cumprir neste tempo, neste lugar. Usa-nos, Pai. Usa as nossas vidas. Queremos clamar ao Senhor que venha falar a nós através da tua palavra nesse instante. Usa o teu servo, que ele não fale dele mesmo, mas que seja usado pelo teu Santo Espírito. Que os nossos ouvidos e mentes estejam como terra boa nessa manhã, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Como o nosso seminarista, irmão José Levi, destacou, nós estamos em construção. Eu e você estamos sendo construídos por Deus na pessoa de Jesus Cristo para refletirmos a imagem e a semelhança de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É isso que o texto de Romanos, capítulo 8, verso de 28 a 30, está nos dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus, ele é o primeiro dentre muitos seres humanos, visto que ele, sendo Deus, se fez homem
para ser o primeiro dentre muitos dos seres humanos a refletir a imagem de Deus, a glória de Deus, de uma maneira plena. O que acontece conosco? Nosso problema é o pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles quebraram a imagem e semelhança de Deus com a qual eles foram feitos. O que seria essa imagem e semelhança? Seria o reflexo da glória de Deus na vida deles. O caráter santo de Deus, o caráter justo de Deus, o caráter amoroso de Deus e a própria eternidade de Deus na vida deles. Porque com o pecado, conforme o Senhor os advertira, o dia em que pecarem, certamente morrereis. Então o pecado é o nosso grande problema. Porque o pecado não somente nos traz condenação de morte, e morte essa que é a separação de Deus, e não apenas a morte física, separação do nosso corpo e do nosso espírito, mas também a ausência de Deus na vida de cada um de nós. Grande problema do pecado. Mas Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que através dele a sua justiça fosse feita a nosso favor. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu em nosso lugar, para que, por meio de Cristo, fôssemos perdoados, por meio de Cristo pudéssemos viver. E por meio de Cristo, Deus restaurasse em nós a sua imagem e sua semelhança. Então Deus está fazendo isso na nossa vida por meio de Cristo. Esse é o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para a igreja? É que a igreja seja conforme a pessoa de Cristo. É que a igreja tenha o mesmo caráter de Cristo. E quando é que isso começa a acontecer na nossa vida? Quando Deus começa a fazer essa construção dessa nova pessoa que devemos ser, segundo a imagem e semelhança de Cristo? É a partir da nossa conversão a Jesus. É a partir do nosso novo nascimento, como Jesus comparou a conversão. E que Ele também nos dá a entender na sua palavra, que é o que? Regeneração, ou seja, sermos gerados de novo. Deus está fazendo de novo a nossa vida segundo a sua imagem e semelhança. Então esse é o propósito de Deus para a igreja. Esse é o propósito de Deus para mim e para você como crentes em Jesus Cristo. Então Deus quer que a igreja se torne semelhante a Cristo. Essa é a vontade de Deus. Ou seja, a partir do momento que nos convertemos a Cristo, somos predestinados por Deus para sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E é nisso que reside a questão da nossa salvação. Deus está nos restaurando. Não é apenas a questão do perdão dos pecados, é a formação de novo da nossa vida em Cristo, para refletir a sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo nos fala lá em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, Deus quer que a igreja se torne semelhante a Cristo. Essa é a sua vontade para conosco, os seus filhos. E Ele mesmo está restaurando essa imagem e semelhança em nós por meio de Jesus Cristo. Nós estamos em construção. É interessante que mesmo quando nós construímos a nossa casa aqui de tijolos, alvenaria,
damos a ela o acabamento que sonhamos ou que conseguimos ter, e entramos numa casa mesmo nova, ou adquirimos, né, no nosso esforço que Deus nos dá, no recurso do nosso trabalho, sempre há alguma coisa a conservar nessa casa, né? Casa que não tem morador, ela estraga e cai. Casa que tem morador, mesmo que ela seja precária, ela é conservada e se mantém de pé. Essa é a experiência humana. E nós temos um morador especial na nossa vida, que é o Espírito Santo. Dádiva de Jesus e do Pai Eterno na nossa vida, para que a casa espiritual da nossa vida, para que seja semelhante a Cristo, seja sempre mantida em santidade, justiça e verdade em Jesus Cristo. Para que por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, sejamos aperfeiçoados. Os santos aperfeiçoados, para refletir a glória de Deus. Então, em Romanos 8, verso 29, ele está dizendo: Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. E ser conforme a imagem de Jesus Cristo é ser semelhante a Ele, é ser como Jesus. Irmãos, não tem como viver a vida cristã fora desse propósito. Viver a vida cristã fora desse propósito é viver fora de foco, é viver fora de realidade, a realidade idealizada por Deus para nós. E dessa forma, então, ser um crente em Jesus Cristo, ser convertido a Jesus Cristo, nos coloca diante do desafio de sempre andarmos com Jesus, sempre olharmos para Jesus, sempre seguirmos o mesmo exemplo de Jesus. E eu digo para os irmãos, não se cansem de ouvir essa reflexão de que o propósito de Deus para a igreja, para você como parte da igreja, é que eu e você, como membros da igreja, sejamos semelhantes a Jesus, conforme a imagem de Jesus. Porque isso nos coloca no objetivo, isso estabelece o foco da nossa vida. O texto que lemos de Romanos, ele começa o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas qual que é o propósito de Deus? É que sejamos conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Às vezes, nós temos tomado para nós essa declaração no sentido de que, por mais complicada que seja a nossa vida, por mais difíceis que sejam os nossos dias, sejam quais forem as tribulações ou aflições que passemos, tudo vai ser transformado por Deus para o nosso bem. Mas não é apenas para resolver os nossos problemas das necessidades da nossa vida pessoal e terrena. É para que sejamos conforme a imagem de seu Filho. Como Deus é bom e cuida de nós, mas todas as experiências difíceis que vivemos, todas as lutas que passamos, se não nos levar a nos tornar conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, para refletir a imagem e semelhança com Deus, não tem propósito. Está fora de foco. Embora a nossa natureza terrena e carnal vai sempre querer o conforto da presença de Deus, o conforto da sua bênção e a realização dos sonhos e desejos da nossa vida na terra. Mas não é para isso que todas as coisas contribuem somente. Porque se isso for somente para esta vida, como diz a palavra de Deus, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Porque a nossa esperança em Jesus Cristo não se resume simplesmente aqui. A nossa esperança em Jesus, ela nos remete à eternidade. E uma eternidade cujo propósito é a semelhança com Jesus, a semelhança com Deus, nosso Pai. Então, irmãos, nós precisamos avaliar o nosso viver de acordo com essa realidade, como discípulos que somos de Jesus, como filhos amados que somos de Deus. Então, ser conforme a imagem de Jesus é ser semelhante a Ele. Mas como podemos ser semelhantes a Jesus e quando Deus está fazendo isso na nossa vida? Como essa transformação está sendo realizada em nós? Irmãos, isso não é algo involuntário que vai simplesmente acontecer. Eu sou de Jesus e pronto. Não, eu sou de Jesus agora para viver para Jesus. Eu sou de Jesus agora para poder amá-lo e servi-lo. Eu sou de Jesus para viver para a glória de Deus. Então não é algo involuntário, não é algo que simplesmente acontece. Porque essa predestinação não significa que as coisas vão acontecer simplesmente porque é predestinação. Mas, por ser predestinação, eu e você temos necessariamente que termos atitude de ter fé, de nos dedicar a Deus, de fazer as suas obras, ou seja, seguir os mesmos passos de Jesus, praticar as mesmas obras dele. Irmãos, por que vamos fazer as mesmas obras de Jesus? Vamos andar como Ele andou, vamos ter a mente de Cristo, vamos refletir o seu caráter, porque nós e Jesus somos um só agora. A mesma realidade a respeito de Jesus. Por que Jesus agiu com justiça, com santidade, com verdade? Por que Jesus foi obediente? Porque Ele e o Pai eram um só. Ele diz: olha, o Filho não faz nada de si mesmo se não vir o Pai fazer. Então, olha, eu faço exatamente como eu vejo o que o meu Pai faz. O meu Pai me ama tanto que Ele me mostra o que Ele faz, para que eu faça igualmente o mesmo modo. Então, porque Ele e o Pai eram um só, não havia dissonância entre o que Jesus era e o Pai era. Entre o que o Pai estava fazendo e o que Jesus estava fazendo. Irmãos, precisamos pensar dessa forma também. Não pode haver dissonância da minha vida com Jesus Cristo, porque agora nós somos um com Jesus, Ele em nós e nós nele, para sermos um e um com o Pai eterno, de forma que os nossos passos são medidos pelos mesmos passos de Jesus. Os nossos sentimentos, eles também são medidos com os mesmos sentimentos de Jesus, conforme a palavra de Deus nos exorta: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para que andemos como Ele andou, temos a mesma mente de Cristo, e para que façamos as mesmas obras dele. Ou seja, tudo que fazemos e procuramos fazer de forma perfeita, embora somos imperfeitos. E invariavelmente nem sempre sai perfeito como devia ser. Mas as nossas obras devem ser obras frutos da nossa fé, da nossa dedicação a Deus e da nossa comunhão com Ele em uma só pessoa. Então, olhando para Jesus como um espelho, a
imagem de Deus, nós também vamos refletir de glória em glória essa mesma imagem pelo Espírito Santo. Escutem o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 3, o verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o Espírito Santo habitando em nós, que está em nós exatamente para que Jesus Cristo seja glorificado, ele vai nos revelando a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, ele vai nos revelando a perfeita imagem e semelhança de Cristo para nós, para que, à medida que olhemos para Jesus como um espelho, possamos refletir a sua pessoa. Então, é natural que quando nos olhamos no espelho, vejamos a nossa imagem ali refletida. Mas o que a palavra de Deus quer dizer aqui para nós é o seguinte: quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós deveríamos ver refletida a própria pessoa de Jesus Cristo através da sua gloriosa imagem e semelhança. E o Espírito Santo então vai estar trabalhando na nossa vida essa transformação. Mas, irmãos, não pode haver apatia da nossa parte, não pode haver comodismo nosso. Como diz a palavra de Deus, se vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito Santo. Porque a nossa vida é fundamentada em Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Nada vamos alcançar com a nossa capacidade humana, nada vamos alcançar com a nossa força, mesmo que seja extrema, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que somos conduzidos de glória em glória como um espelho a refletir a mesma glória do Senhor, a mesma imagem e a mesma semelhança dele. Então, refletindo por meio do Espírito Santo essa gloriosa imagem e semelhança de Deus, à medida que vivemos a mesma vida semelhante à de Jesus. Então nós temos um foco. O foco é Jesus. O alvo é Jesus. Prossigo para o alvo da soberana vocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Então, de glória em glória, isto é, à medida que crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Então, como eu disse há pouco, é para refletir a glória de Deus e sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Mesmo que não entendamos as circunstâncias que nos envolvem, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, porque Deus está no controle, Deus está no trono, Deus está reinando, Ele é soberano, e agindo Ele, não há quem possa impedir. Então, a partir do momento em que nos convertemos e somos então guiados pelo Espírito Santo, Deus começa a construir de novo a nossa vida em Cristo, para sermos conforme a imagem de Jesus. Que exemplos, irmãos, nós temos de Jesus que nos inspiram? Que exemplos nós temos de Jesus que devemos seguir? Nós temos, por exemplo, o exemplo de sua humanização, da sua encarnação.
E qual é o exemplo da encarnação de Jesus que devemos ter para refletir a sua imagem e semelhança? A palavra de Deus diz que, ao ter se encarnado, Jesus, ele foi humilde, submisso e obediente. Humildade, submissão, obediência. Filipenses capítulo 2. Vocês podem ler até o verso 11. E porque ele foi humilde, submisso e obediente, e obediente até a morte de cruz, Deus, o Pai, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, os que estão lá em cima nos céus, estão aqui embaixo na terra, e confessem que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus ele recebeu toda a glória novamente que Ele havia abrido mão. Glorifica-me, ó Pai, junto de ti com aquela glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. O Pai Deus já me glorificado. E Ele volta aos céus após a ressurreição, recebendo glória. Mas temos também o exemplo de Jesus, que nos mostra que nenhuma tarefa é simples ou humilhante demais para que seja feita. Foi quando ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele diz: se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, então vocês devem fazer isso também uns com os outros. E ele foi muito enfático com Pedro, quando Pedro disse: eu é que tenho que lavar os seus pés, não o Senhor os meus. Eu não permito que o Senhor lave os meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não está comigo. Assim, então não lava com a minha cabeça, o corpo inteiro. Não, só os pés. O resto do corpo também. Então nós precisamos entender o que Deus nos tem ensinado na sua palavra. O que Jesus nos tem ensinado com o seu exemplo. Jesus fez o trabalho de um escravo. Não era a competência dele, mas ele fez a tarefa de um escravo. Então, naquele tempo não existia tapete, né, para colocar na porta de entrada das casas. Era uma toalha e uma bacia com água. E que um escravo receberia um visitante para lavar os pés e enxugar. E depois o dono da casa receberia a visita com o beijo de saudação. Então Jesus ensinou que nenhuma tarefa é humilde ou humilhante, de forma que não possa ser feita. Mas também, o Senhor Jesus, Ele nos deu o exemplo da cruz. Ou seja, na cruz, Ele demonstrou o amor maior e perfeito. Ele amou-nos, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a sua vida por nós e disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E ele já nos chamou de amigos, antes mesmo dos discípulos. E ele diz: ainda tem muitas ovelhas, Pai, que não estão neste aprisco, e eu peço por elas. Quando Ele orou por nós, ainda quando esteve aqui na terra. Então Jesus nos dá esses exemplos. E, além de dizer que ninguém tem maior amor do que o dele, Ele diz: amem-se como eu vos amei. Amem-se como eu vos amei. E pelo apóstolo Paulo ele diz: que vos perdoeis uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Então temos o exemplo de Jesus para nós. E eu quero então concluir dizendo o seguinte: que Jesus é o nosso modelo de homem ou de pessoa segundo o coração de Deus que devemos ser. Jesus é o nosso modelo. Por isso devemos estar olhando para Ele, seguindo o seu exemplo, andando nos seus mesmos passos, procurando ter uma mente conforme a mente de Cristo e fazendo as mesmas obras conforme Ele fez. Então Jesus é o nosso exemplo de obediência.
porque Ele e o Pai eram um só. E agora nós vamos ser um com Jesus e um com o Pai, pela obediência a Ele, pela vida semelhante a dele. Como ele diz: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam um só. Jesus, irmãos, Ele nos tornará pelo Espírito Santo, tais como Ele é, na consumação dos tempos, quando Ele voltar. Em 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Mas como esse versículo é maravilhoso, né? Primeiro ele diz o seguinte, que nós não sabemos com detalhes o que vamos ser. Eu não sei como eu vou ser detalhadamente, mas eu sei que eu vou ser como Jesus, porque esse é o propósito de Deus, que eu seja conforme a sua imagem, a imagem de Jesus. Então, na eternidade, quando Jesus voltar e estabelecer o reino dos céus, todos seremos como Ele. Jesus nos tornará pelo seu Santo Espírito, tais como Ele é na consumação dos séculos. Então, todos devemos ser como Jesus no reino celestial. E não é porque nós não sabemos com detalhe como haveremos de ser, e nós não podemos pensar nas coisas celestiais, porque a palavra de Deus diz isso para a gente. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar nas coisas de cima onde Cristo está sentado, onde aguardamos o Salvador, o Senhor. Ou seja, aguardamos a volta de Jesus. Então eu sei que vou ser plenamente santo, eu sei que vou ser plenamente justo, eu sei que vou ser plenamente amor, verdade. Eu sei que todas as minhas obras serão perfeitas. Eu não sei com detalhes como vai ser tudo isso, mas eu sei que tudo isso eu vou viver com Jesus, porque é o que Ele é. Então, o nosso grande desafio, o nosso alvo, irmãos, é caminhar em direção à eternidade, buscando a vida que devemos ser semelhantes a Jesus. Então, ser como Jesus é um processo que se inicia logo após a nossa conversão a Ele. E, como eu disse, a princípio não é algo involuntário ou imposto por Deus em face de sua vontade, que é soberana, e porque Ele assim nos predestinou, mas deve ser o desejo sincero, com prontidão de fé e dedicação em adorar, servir e viver conforme a vontade de Deus. Ouçamos o que diz Romanos 12, nos versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, com entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos em obra. Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida. Ele está nos tornando semelhantes a Jesus. Não sabemos com detalhes como isso haverá de ser, mas temos a plena convicção de fé e certeza que na consumação dos séculos, ao entrar com Jesus no reino glorioso e eterno dos céus, nós seremos exatamente como Ele é. Você está empenhado ou se empenhando em viver para Jesus de forma que você busca dia a dia, como um espelho, transformado de glória em glória, refletir a sua imagem e semelhança com Jesus?
com as adversidades e os desafios da vida terrena? Você tem crido que todas as coisas da sua vida estão sendo transformadas por Deus, mesmo as mais adversas situações de dificuldades, para que tudo isso contribua para o bem de você se tornar semelhante a Jesus? E não simplesmente para resolver os seus problemas e dar para você a bênção que você precisa entender nessa terra? Você tem orado dessa forma? Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ame a Jesus. Siga a Jesus. E coloque na sua vida o alvo de ser como Ele é. Porque isso é que é ser discípulo e é ser salvo por Jesus. Estamos em obra. Saiba lidar com as suas fraquezas e pecados. Saiba lidar. De que forma? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos prática de injustiça. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de você. Entrega para Ele todos os seus medos e todas as suas fraquezas e dificuldades, porque Ele é Deus que vai adiante e luta por você as suas batalhas, mas que te coloca como um soldado, um agente na guerra espiritual, para que você seja instrumento dele para a sua própria alegria e vitória. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe como igreja e que possamos pontuar a nossa vida em sermos como Jesus, obedecendo a palavra de Deus. Este é o seu propósito e para isso Deus nos predestina. Amém? Vamos orar e assim vamos estar encerrando essa transmissão. Eu deixo um abraço com todos que vai nos acompanhando pela internet. Vamos acompanhar pela internet. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por seu grande amor e pelo seu propósito maravilhoso de nos tornar semelhantes a Jesus, seu Filho, para que por ele possamos refletir a sua imagem e semelhança também. Para que, sendo um com Jesus, sejamos um contigo. Pai, que o Espírito Santo nos ilumine e revele os seus propósitos na nossa vida, nos dê capacidade, poder e sabedoria para vivermos conforme a tua vontade. Santifica, Pai, a tua igreja, santifica as nossas vidas, glorifica teu nome e nos dá a bênção de podermos ser instrumentos de glória para o Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador. No nome dele, que eu oro a ti. Amém.